Imagina entregar os seus traços mais íntimos de personalidade, tipo as suas maiores inseguranças e aquelas intuições sobre como você trabalha em equipe, sabe, para um algoritmo. Entregar tudo de bandeja para uma máquina. Exato. E aí, apenas para a tela do computador piscar em um vermelho brilhante e declarar, sem qualquer empatia, que o seu nível de autoconhecimento é terrível. É um baita de um choque de realidade, com certeza. Nossa, nem me fale. Hoje, o nosso mergulho nas fontes examina o manual e o guia de integração de um aplicativo de treinamento executivo chamado Metas Inteligentes. E a grande missão desta nossa análise profunda hoje é desvendar como a engenharia de software atual tenta quantificar e empacotar isso. Sim, estruturar algo que é tão caótico e profundamente subjetivo quanto o nosso próprio autodesenvolvimento, né? Certo, vamos empacotar isso. Porque, tentar melhorar aspectos vagos da própria personalidade sem ter um sistema estruturado de rastreamento é meio que ir ao supermercado morrendo de fome e sem uma lista de compras. O resultado é o caos total. Você compra o que não precisa e esquece o básico. Pois é, você caminha em círculos pelas gôndolas, gasta uma quantidade monumental de energia e dinheiro e, no final do dia, a geladeira continua vazia de coisas úteis. É uma ótima analogia. O indivíduo continua perdido no mesmo lugar. Então, para quem está acompanhando a gente agora e busca estruturar o próprio aprendizado, sabe, sem acabar esmagado por aquelas montanhas de informações corporativas ou por metas muito vagas, a arquitetura por trás desse aplicativo oferece lições fantásticas. Com certeza. E o fascinante aqui é que o primeiro passo lógico que o guia estabelece para organizar essa ambição caótica toda é o mapeamento territorial. Mapeamento territorial, isso. Sim, porque não tem como estabelecer uma rota sem saber as coordenadas iniciais precisas. E é nesse ponto que a fase de avaliação do Metas Inteligentes entra em cena. E os detalhes práticos dessa fase de avaliação lá no manual são de uma crueza quase que fascinante. É bem direto ao ponto, né? Muito. O processo começa de forma corriqueira, igual a qualquer plataforma moderna hoje em dia. Tem o preenchimento de um perfil básico, seguido por aquele inevitável consentimento para o uso de dados. Assim, sempre com a promessa de melhorar a experiência do usuário. Exatamente, aquele momento em que a gente assina o termo de consentimento sem ler direito, brincando com o perigo. Mas então, a dinâmica muda completamente. Muda, porque o sistema pede para o usuário inserir as próprias pontuações. Isso. O narrador do guia relata uma anedota bem particular nas fontes. Ele conta que, ao inserir as pontuações que ele mesmo obteve em módulos de avaliação anteriores, ele estava meio que aguardando uma validação natural do seu nível de liderança. Ele jurava que estava indo super bem. Ele tinha certeza de que era super autoconsciente. Mas em vez de confete, o sistema revelou que ele não era nem de longe tão autoconsciente quanto ele presumia. O aplicativo simplesmente pintou a tela inteira com a faixa vermelha. Nossa! O indicador implacável de que melhorias urgentes eram necessárias. Imagina o susto. É o momento exato em que o espelho digital se recusa a mostrar aquele reflexo idealizado que o ego esperava ver. A pessoa acha que é um líder incrível e a máquina diz que não. E um sistema frio te coloca no vermelho. Mas olha, a genialidade da arquitetura desse sistema é que esse choque visual não é uma falha de empatia no design. Não. Não mesmo. É o mecanismo principal para desconstruir as nossas defesas psicológicas. Os desafios aqui são literalmente as oportunidades. Entendi. Apenas refletindo sobre a mecânica neurológica disso, quando um colega de trabalho ou um chefe aponta uma falha severa na nossa liderança, a amígdala no nosso cérebro aciona quase imediatamente uma resposta de luta ou fuga. Sim, a gente entra na defensiva na hora. Exato. O feedback humano soa sempre como um ataque pessoal, independentemente do tom que a pessoa use. A nossa primeira reação é buscar desculpas. Mas a quantificação muda isso, porque retira o julgamento moral da equação. É verdade. Quando uma tela exibe uma barra vermelha, calculada com base nos dados que nós mesmos acabamos de fornecer, é virtualmente impossível discutir de forma passional com uma barra de progresso. Você vai xingar a tela. Pois é, não tem como. O manual aborda essa transição de perspectiva de forma bem explícita, tratando esses resultados não como falhas de caráter,
mas como oportunidades de otimização. Otimização, uma palavra bem de engenharia. Exatamente. Quando um traço de personalidade que está em déficit é apresentado através de uma interface algorítmica, ele deixa de ser interpretado como um defeito vergonhoso. E passa a ser visto como o quê? Um problema técnico. Isso. Passa a ser lido pela nossa mente racional como um problema de engenharia. É como se fosse um tanque vazio que simplesmente precisa ser completado com combustível. A neutralidade fria dos dados desarma o nosso ego inicial. Faz total sentido. Transformar uma ofensa ao ego em um mero dado estatístico resolve aquele problema da negação inicial. Mas criar a aceitação do problema inevitavelmente gera um efeito colateral. Não gera? Ah, sem dúvida. O desespero para consertar tudo. Exato. Qualquer pessoa impulsionada por uma alta ambição corporativa, que se vê diagnosticada lá na zona vermelha, vai querer resolver a questão inteira em 24 horas. Vai querer comprar todos os cursos possíveis. Sim, o impulso biológico imediato é o excesso. Comprar 10 livros sobre liderança, agendar sessões diárias de mentoria, tentar reprogramar a personalidade da noite para o dia. É o que a gente chama de fadiga da ambição. E o excesso de motivação nos primeiros dias de qualquer projeto de mudança é paradoxalmente o maior preditor de fracasso a longo prazo. Quem vai com muita sede ao pote acaba desistindo rápido. Exatamente. E o Metas Inteligentes reconhece essa vulnerabilidade cognitiva e impõe uma barreira estrutural intencional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como é que o aplicativo evita esse esgotamento do usuário? No painel de definição de metas. O material descreve que o painel obriga o usuário a assistir um tutorial em vídeo bem extenso sobre a estruturação de metas Smart, antes de permitir qualquer registro livre no sistema. O famoso formato SMART, né? Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Esse mesmo. E o usuário precisa clicar no ícone de caneta no canto superior direito para registrar. Mas a regra de ouro do aplicativo é inegociável. Qual é a regra? O aplicativo bloqueia fisicamente no sistema a criação de mais de 5 metas simultâneas. O limite é restrito para garantir a eficiência. Caramba, no máximo 5 metas? Sim. E há também uma decisão narrativa muito peculiar do autor do guia nessa parte. Ah, eu lembro dessa parte das fontes. Diante do painel vermelho dele, ele traça o objetivo de focar primeiro em chegar apenas na zona amarela. Isso. Ele ignora completamente a zona verde num primeiro momento. É tipo tentar ir do vermelho direto para o verde. Seria como tentar correr uma maratona no primeiro dia de academia. Mirar no amarelo é tentar correr uns 5 quilômetros primeiro para não morrer do coração. Perfeita analogia. Mas me tira uma dúvida. Será que focar em apenas 5 metas não frustra quem tem pressa de crescer na carreira, quem quer resultados para ontem? É uma dúvida super válida. Se conectarmos isso ao cenário geral da psicologia, a limitação imposta parece uma âncora para quem tem pressa, mas, na verdade, atua como um escudo protetor. Um escudo contra o próprio cérebro da pessoa? Isso. A intuição geral sugere que a gente deve ir adicionando tarefas sem parar, mas a realidade neurológica é que a nossa capacidade de foco e a nossa memória de trabalho são recursos incrivelmente finitos. É como a bateria de um celular no final do dia. Nossa, acaba rapidinho se você abrir muitos aplicativos. Exato. Tentar alterar 20 padrões comportamentais de liderança ao mesmo tempo é como tentar ferver uma panela gigantesca de água, acendendo 20 palitos de fósforo dispersos embaixo dela. Tem um monte de luz e calor, mas não ferve a água. Você gasta muita energia, mas nenhum ponto específico recebe calor suficiente para alterar o estado físico da água. A restrição drástica 5 metas age exatamente como uma lupa sobre o sol. Focando o feixe de luz num ponto só. Isso mesmo, concentrando essa energia mental restrita em um feixe estreito, capaz de gerar uma ignição real de mudança. Caramba, genial! O bloqueio do algoritmo protege a carga cognitiva e evita a sobrecarga na agenda, que, convenhamos, é a inimiga número 1 da mudança de hábitos. Com certeza. E tem um detalhe antes do uso do aplicativo que chamou muito a minha atenção lá no material. O uso do papel? Isso. Antes mesmo de a plataforma permitir que a pessoa digite as metas no ícone de registro, a instrução exige que aquelas metas Smart sejam primeiro anotadas à mão num pedaço de papel físico. É uma quebra de paradigma digital. Total.
Num ecossistema digital que é todo desenhado para fluidez, obrigar o retorno à celulose e à tinta de caneta parece uma quebra proposital de ritmo. Seria isso uma fricção intencional, tipo para testar o comprometimento do usuário? Sim, é exatamente o conceito de fricção de experiência do usuário aplicado de uma forma magistral. A vasta maioria dos aplicativos modernos hoje em dia é projetada para eliminar qualquer atrito, né? Claro, para manter a gente na rolagem infinita. Pois é. Contudo, no design comportamental voltado para mudanças profundas, a ausência de atrito é uma falha terrível. Ela permite que o cérebro aproveite metas passivas e caprichos momentâneos sem pensar direito. Sem avaliar criticamente se você realmente quer aquilo. Exato. O esforço biomecânico exigido para escrever no papel força uma pausa, cria uma intenção deliberada. Obriga a tradução de um desejo abstrato como ser um comunicador melhor e um contrato físico e tangível ali na sua frente. E quando a meta finalmente chega ao campo de digitação no sistema do Metas Inteligentes, ela já sobreviveu a um rigoroso filtro de intenção. Sensacional. E mirar no amarelo cumpre justamente aquela função do alcançável lá da sigla SMART. Com certeza. Se o objetivo inicial fosse pular para a zona verde, o cérebro faria o cálculo do abismo entre a realidade e a expectativa, prevendo a exaustão total. E acionaria a autossabotagem antes mesmo de tentar. Exatamente. Só que, olha só, ter metas bem definidas no amarelo é excelente na teoria. Uma lista anotada em papel e transferida para o painel digital ainda não é progresso real, concorda? O papel aceita qualquer teoria, né? O servidor em nuvem aceita qualquer dado. Sim, mas a inércia humana continua intacta. Como é que o material garante que o usuário consiga atravessar a ponte entre um planejamento perfeito e o suor da prática do dia a dia? Essa ponte é construída na etapa seguinte, que o aplicativo chama de planejamento de ação. O planejamento de ação, onde entra o professor Davis. Ele mesmo. Para facilitar essa travessia para a prática, o aplicativo introduz um tutorial com esse tutor, o professor Davis. E qual é a função dessa etapa? A função é obrigar o preenchimento exato dos parâmetros de ação. O que, quando e como a ação será executada. Isso ancora a intenção abstrata a eventos bem concretos na rotina. E aí vem o plano específico do narrador das fontes. Ele decide que a meditação vai ser a ferramenta primária para melhorar a autoconsciência dele. Uma ótima escolha, aliás. Sim, mas a história que ele conta sobre o domingo de manhã é a anedota mais reveladora, eu diria. É muito emblemática. Ele confessa abertamente que tinha esquecido completamente do compromisso de meditar naquele domingo, a ativação das notificações por e-mail foi manual, mas ele simplesmente esqueceu. Só que, como refém da vida moderna, a primeira coisa que ele fez ao acordar foi checar a caixa de entrada no celular. E lá estava o e-mail programado. Exatamente. A notificação acende a tela e ele segue a instrução para sentar e fechar os olhos. Eu dou risada da ironia moderna disso. É um pouco irônico mesmo. Muito irônico. A gente usa uma notificação de e-mail em um domingo de manhã, mobilizando algoritmos e servidores em nuvem para lembrar de fazer algo tão ancestral e analógico quanto meditar. Para lembrar de sentar e respirar. Pois é. Dependemos tanto assim dos nossos aparelhos. Eu imaginava que liderança envolvesse autodisciplina interna. Usar o e-mail de terceiros para iniciar uma prática dessas não soa como a antítese da autonomia? Olha, essa sensação de perda de autonomia é uma resposta super comum quando a gente observa o processo de fora. A intuição diz que depender de gatilhos externos é fraqueza. Exato. Parece que a pessoa não tem força de vontade. Mas no campo da ciência comportamental, a força de vontade é vista de outra forma. A motivação pura é um estado emocional muito volátil. Ela vem e vai. Exato. Confiar na motivação para iniciar uma tarefa difícil num domingo de manhã, quando o corpo está cansado e a cama está quentinha, é uma aposta perdida. A vontade sofre de esgotamento do ego. Esgotamento do ego? Como assim? Ela perde a força a cada pequena decisão que tomamos ao longo da semana. É um recurso finito. Então a resistência interna à meditação no domingo
acaba consumindo o restinho de combustível que sobrou. Exatamente. E é por isso que o e-mail não é uma muleta, mas uma ferramenta de delegação muito inteligente. Ah, entendi. O aplicativo assume a carga cognitiva. Isso, quando o usuário configura o gatilho, ele descarrega a função executiva dele. O peso de lembrar e de ficar naquele debate mental de devo fazer agora ou mais tarde é transferido para a máquina. O servidor não sente preguiça no domingo de manhã. Não, ele não negocia com cansaço. O alerta soa e a energia mental que sobrou é usada só para execução. Sentar e respirar sem a fricção da deliberação. O indivíduo cede a gerência ao software para atuar apenas como operador. Brilhante. Mas, o e-mail disparou e a meditação aconteceu. E agora? Agora vem o ciclo de feedback. Porque executar uma ação isolada é inútil para construir liderança a longo prazo, né? Como saber se o esforço está valendo a pena? O diferencial do Metas Inteligentes no final do guia é a obrigatoriedade de registrar os dados de desempenho logo após a ação. Sim, não basta só dar o tique na lista de tarefas. O material mostra as barras visuais semanais de progresso. As famosas barras de progresso. Isso levanta uma questão importante sobre ciclos de retroalimentação. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa trazer uma tática dos videogames para o mundo corporativo. O mapeamento da dopamina. Nossa, total. Porque visualizar o crescimento através das barras é o que mantém a roda girando. Afinal, não dá para olhar no espelho e ver que você ficou mais paciente depois de meditar. O autodesenvolvimento sofre com a invisibilidade dos resultados. A barra verde preenchendo milímetro a milímetro dá ao cérebro a prova tátil de que o suor valeu a pena. E o guia avisa da necessidade de refazer as avaliações meses depois? Sim, para recalcular as rotas e gerenciar o tempo. Porque se o seu florescimento não for satisfatório, usando a palavra deles lá, você precisa tratar a estratégia como uma hipótese falha e ajustar o plano de ação. Não é pedir ajuda à equipe do app se ficar travado? Isso mesmo. A liderança é retratada aqui não como um dom inato, como a gente costuma pensar, mas como uma habilidade iterativa e baseada em dados. Você testa, mede e ajusta. Incrível. É como atualizar um software. E o manual indica que a pessoa deve continuar usando o app mesmo após o fim do curso, para as tais metas audaciosas. A fundação é inabalável. Seja para aprender a meditar ou para comandar uma multinacional, o processo é o mesmo. A arquitetura humana não muda. Bom, sintetizando a jornada da nossa análise profunda hoje, fomos desde o choque de descobrir que estamos no vermelho, passamos pela limitação inteligente das 5 metas e chegamos na execução ancorada em notificações e ciclos de revisão. E enfatizamos muito o valor de aliar ferramentas estruturadas com esse desejo genuíno de melhorar. Exatamente, a tecnologia ajudando a construir hábitos, mas para deixar uma semente para reflexão individual para quem está acompanhando a gente. Uma provocação final. Uma provocação incontornável. Se a gente terceiriza a disciplina do nosso autoconhecimento para algoritmos que nos mandam e-mails aos domingos, será que estamos realmente nos tornando líderes mais conscientes ou estamos apenas nos tornando mentes excelentes em obedecer a instruções digitais? É uma interrogação profunda sobre onde termina a assistência e onde começa a perda da nossa autonomia, sabe? Fica aí o questionamento para todos nós. Agradeço imensamente o tempo que vocês investiram com a gente nesta análise. Lembrem-se que o aprendizado nunca para. Um excelente dia e até a próxima!